Sejam bem-vindos aí à nossa aulinha. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de todos vocês. 7h03 da manhã. Obrigado, meninos. Vocês são show de bola. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat para a gente poder começar a nossa aula. Bom dia, Ana Luísa. Tudo jóia? Bom dia, Rafa. Bom dia, Bruna. Obrigado, meninas. Sejam bem-vindas. Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar a tela aqui do iPad para a gente poder começar. Três, dois, um. Foi. Deixa eu fechar isso aqui. Meninos, ontem nós começamos a falar um pouquinho sobre as funções modulares, lembram? A gente começou ontem a falar um pouquinho sobre esse assunto. E aí ontem nós fizemos o básico, né? Ontem nós definimos algumas coisas, né? E introduzimos aí o conceito de módulo com vocês. Ontem a gente definiu o que é o módulo, né? Módulo é o tamanho, módulo é a distância de um número até a origem, é o valor absoluto de um número, né? Lembrando que o resultado de um módulo é sempre um valor positivo. Então, o módulo de 7 é 7, mas o módulo de menos 7 é 7 também, tá? Então, o módulo é um resultado sempre positivo. Ontem nós vimos, deixa eu tirar meu despertador aqui, que parece que ele está levemente atrasado, né? Nossa aula já até começou. Meninos, ontem a gente viu que a função modular, na verdade, é uma função de várias sentenças, né? Se o número que estiver lá dentro, se a expressão que estiver lá dentro do módulo for positiva, beleza, dá ela mesma. Se a expressão que estiver lá dentro for negativa, aí eu preciso trocar o quê? O sinal. Sempre para quê? Sempre para garantir que o resultado de um módulo seja sempre um número positivo, tá? Então, sempre que o resultado lá dentro der negativo, a gente troca o sinal. Se o resultado lá dentro der positivo, beleza, a gente só mantém ali bonitinho e faz a conta como se nada tivesse acontecido. Ontem também eu mostrei para vocês uma das grandes aplicações do módulo, que é o resultado de uma raiz quadrada, né? A raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. A raiz quadrada é sempre um resultado positivo, então ela é definida como sendo, né, a raiz quadrada de x ao quadrado é definida como sendo módulo de x, tá? Então, raiz de 49 é 7, raiz de 64 são 8. Aquele mais ou menos que aparece quando a gente resolve x ao quadrado igual a 9, aquele mais ou menos aparece pelo fato de a gente ter encontrado duas raízes para a equação do segundo grau. Mas a raiz de 9, por exemplo, é 3, é sempre um número positivo, tá? Ontem, nós chegamos a fazer aí um exemplozinho para encerrar a nossa aulinha de ontem, que foi esse exemplozinho aí da função f de x igual a módulo de x menos 3. E aí, sempre, a gente vai fazer mais hoje, mas sempre, o que a gente faz? A gente encontra a raiz do módulo. O que é a raiz do módulo? É o número que a gente coloca no lugar do x, que faz a nossa conta dar zero. Então, sempre a gente encontra a raiz do módulo. Da raiz do módulo para frente, digamos assim, a gente pega o resultado normal, bonitinho, não tem problema. Da raiz do módulo para trás, como a conta ficaria negativa, aí a gente precisa trocar o quê? Trocar o sinal. E é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje eu vou te apresentar mais algumas funções modulares e no finalzinho da aula a gente vai resolver equações modulares também. É a mesma ideia, tá? Então esse foi o exemplo número 8. Agora aqui a gente está tendo a aula número 2. Então é a nossa aula 2 de modular. Aula 2 de função modular. E o nosso exemplo aqui, exatamente continuando
o que nós vimos na aulinha de ontem. O nosso exemplo agora é o exemplo de número 9. Então, vou pegar para vocês aqui uma função, ó, semelhante ao que nós fizemos ontem, tá? Então, vou pegar aqui para vocês aqui uma funçãozinha. F de x f de x igual a, deixa eu admitir o pessoal aqui, f de x igual a módulo de 2x menos 1. Então tá aí, ó. Eu quero escrever essa função, só que eu quero escrever essa função sem o módulo, certo? Será que eu posso falar que módulo de 2x menos 1 é sempre 2x menos 1? Será que eu posso falar isso? Claro que não. Eu não posso tirar simplesmente o módulo. Quer ver só? Porque se eu tiro simplesmente o módulo, se eu calculasse f de 0, se eu tirasse o módulo, ó, ficaria 2 vezes 0 menos 1. Quanto que é 2 vezes 0, né? 0. 0 menos 1 daria quanto? Daria menos 1. Eu não posso ter o resultado de uma função modular dando um número negativo. Não posso. Então, o que eu preciso fazer? Então, vamos voltar aqui e resolver certo. Eu não posso tirar a barrinha do módulo assim de cara. Eu preciso pensar. Como é que eu penso? A primeira coisa que eu preciso fazer, sempre, meninos, sempre, tá? Sempre mesmo. Eu preciso pegar isso aqui que está dentro do módulo e descobrir qual é a raiz, tá? Eu vou puxar uma setinha aqui para te lembrar. Sempre a gente vai o quê? Encontrar a raiz. Então, encontrando a raiz do módulo. Para quem é fera aí na matemática, qual que é o valor do x que faz esse negócio de azul aí dar zero? Para quem é fera na matemática, faz de cabeça. Professor, eu tenho dificuldade. Ok, então estamos junto. Vem cá, ó, vamos fazer 2x menos 1 igual a zero. Passa o menos 1 para o lado de cá, você vai ter 2x igual a 1. Passa o 2 dividindo. Quanto que deu o seu x? O seu x deu 1 sobre 2. Quanto que é 1 sobre 2? 0,5, certo? E o que isso significa? Vem cá e faz um gráfico. Ó. Sempre a gente vai cair em um exercício pornográfico. Exatamente, eu preciso colocar no gráfico, pôr no gráfico. Então tá aqui meu eixo X. Nossa, professor, que tristeza, logo cedo já tá assim. Meninos, vem cá, desculpa, tá? Ó, tá aqui o nosso gráficozinho, ó. Essa retinha, digamos assim, ó, 2x menos 1 seria uma reta o quê? Crescente. Nós vamos ter aqui, ó, meninos, a nossa raiz. Quem que é a nossa raiz? É o 0,5, né? É o 1 sobre 2. Vou colocar aqui, ó, 0,5. Visivelmente, meninos, visivelmente, quando a gente pega valores à direita do 0,5, o nosso resultado aqui, observe que ele ficou para cima, ó. E se o nosso resultado ficou para cima, nós temos aqui, claro, resultados positivos. Meninos, quando a gente pega resultados para a esquerda, visivelmente aqui, ó, para a esquerda do 0,5, a nossa reta ficou lá embaixo. Então, nós temos agora valores negativos. Mas eu te pergunto, eu posso ter um resultado negativo? Não posso. Eu não posso de jeito nenhum, eu não posso ter um resultado negativo, certo? Se eu pegar, por exemplo, o número menos 4, ó, o número menos 4 tá aqui, ó. Tem algum lugar aqui, ó, o menos 4. Joga menos 4 lá na nossa função, vai ficar módulo de 2 vezes menos 4 menos 1, 2 vezes menos 4 é menos 8, então módulo de menos 8 menos 1, menos 8 menos 1 dá menos 9. Qual que é o módulo de menos 9? É 9. Tem que dar sempre positivo, tá? Então, se eu quiser tirar essa barrinha aqui do módulo, o resultado, se eu tirar a barrinha do módulo, ficaria negativo, certo? Então, o que eu faço para escrever essa função modular, só que sem o módulo? Eu tenho duas opções. Igual a gente fez na aula de ontem. Ó. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó, vamos voltar aqui. Esse foi o exemplo da aula de ontem. Ó. Eu vou escrever sem a barrinha do módulo, igual eu fiz aqui. Ó. Como é que faz para escrever? A gente faz assim, ó. A minha função f de x,
a minha função f de x, que antes era módulo de 2x menos 1, eu posso escrever como sendo uma função de duas sentenças. Para frente da raiz, é só tirar o módulo. Ficaria 2x menos 1, desde que o meu x seja maior do que 0,5. Ou então a minha função pode ser, vamos trocar todo mundo de sinal? Troca todo mundo de sinal, ficaria menos 2x mais 1. Ó, observe que eu troquei todo mundo de sinal. E aí a minha função aqui ela é válida se o meu x for menor do que 0,5. Professor, posso colocar o sinal de igual? Pode colocar o sinal de igual aqui, por exemplo, pode ser na de cima, pode ser na de baixo, pode ser até nas duas, porque quando o x for, na verdade, igual a 0,5, a gente sabe que isso aí vai dar quanto? Vai dar zero, não vai dar nem positivo e nem negativo. Então, essa seria a nossa função sem o módulo. A gente tem duas fórmulas. Ela tem uma fórmula quando o x é maior do que a raiz, e ela tem uma outra fórmula quando o x é menor do que a raiz. Isso é muito importante quando a gente precisar fazer o gráfico dessa função. Então, ela é uma reta, observe, ó, ela é uma reta crescente em um certo intervalo do x, e ela é uma reta decrescente em um certo intervalo do x. Vou voltar no exemplo de ontem, só para a gente fechar a ideia. Ó, aqui também eu tinha uma reta, ó, observe, ontem nós calculamos, a gente chegou numa reta crescente num certo intervalo de x. Deixa eu voltar no de ontem, vocês estão vendo aqui o de ontem? Parece que não voltou ainda. Peraí. Oi? Meninos, vocês estão me ouvindo? Alô? Alguém tá conversa comigo? Rafael, você ativou seu áudio? Está me ouvindo, Rafael? Sim? Aí meu tablet aqui que travou, então. Eu estou mudando a página aqui e ele não mudou. Deixa eu voltar aqui no Zoom. Acho que a minha conexão com o iPad aqui caiu. Acho que foi isso, então. Então, pelo menos o MacBook está aqui. Só um minutinho, então, que eu vou... Aí, ó. Agora que ele avisou para mim. Só que como eu vejo em duas telas, né? Eu vejo que o que eu faço em uma não está saindo na outra. Então, deixa eu entrar de novo aqui e realmente a conexão com o iPad aqui caiu. Então, de novo, deixa eu entrar aqui. Acontece nas melhores famílias e nas piores também, né, meninos? Então, tô entrando aqui. Deu até uma microfoniazinha legal, né? Então, calma aí, deixa eu entrar aqui agora. Eu vou compartilhar a minha tela. E aí eu vou parar de compartilhar e compartilhar novamente. Pronto. Agora deixa eu tentar compartilhar a tela com vocês. Agora eu acho que vai. 3, 2, 1. Foi. Aí, ó. Agora voltou. Eu estava comparando com vocês aqui, ó, no finalzinho daquela minha explicação, não sei até que ponto que vocês conseguiram pegar. Então, queria mostrar para vocês que nós temos uma reta crescente num certo intervalo do x e uma reta decrescente em um certo intervalo do x também. Então, nós temos essa função e ela pode ser escrita através de duas fórmulas diferentes, dependendo do valor do x. Tá? Por exemplo, quer ver só? Vamos calcular aqui como exemplo, tá? Vamos calcular f de 10. E aí, ó, f de 10. Qual é a fórmula que você vai usar? Observe que eu já escrevi de laranjado, né? Então é a que está de laranja, claro. Mas por que você vai usar de laranja? Porque o 10 é um valor de x que é maior que 0,5. Então você vai usar a de cima. Então ficaria 2 vezes 10 menos 1. 2 vezes 10 dá 20. 20 menos 1 dá quanto? Dá 19, certo? Então, 2 vezes 10 dá Leonardo, dá 20, certo? 2 vezes 10 dá Leonardo, dá 20, menos 1, 19. Agora, se eu quisesse calcular, por exemplo, f de menos 1, o que é f de menos 1? F de menos 1, vamos lá, o menos 1 é o meu valor do x, ele é menor do que 0,5. Então, eu tenho que usar a função de verde,
Então, ficaríamos com menos 2 vezes, ó, o x eu vou jogar bem aqui, ó. Então, menos 2 vezes menos 1, mais 1. Faz a continha comigo. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 mais 1 são quanto? São 3. Então, observe que agora sempre o meu resultado vai dar positivo. Sempre vai dar positivo. Por que que sempre vai dar positivo? Nessa região aqui antes, daria um resultado negativo. Daria ou não daria? O que que eu fiz aqui, ó? Eu não troquei o sinal do que está dentro do meu módulo. Quando eu troco o sinal, daria negativo. Eu troquei o sinal de tudo. Então, o que daria negativo agora, com certeza, dá um resultado que positivo, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer nas funções modulares para poder fazer o gráfico, para poder interpretar o que está acontecendo. Tá bom, meninos? Vou fazer mais um aqui com vocês. Exercício número 9, agora o exercício, nosso exemplo número 10. Antes da gente começar a resolver equações modulares, vamos fazer só mais um aqui, ó. F de x igual a módulo de x ao quadrado menos 5x. Professor, lá dentro do módulo pode ter alguma coisa ao quadrado? Pode. Dentro do módulo pode ter qualquer coisa. Pode ter até uma função trigonométrica, tá? Professor do céu, mas aí complica muito. Complica mesmo. Meninos, tem exercícios desse conteúdo aqui que ficam realmente bem complexos, tá? Não fiquem com raiva de mim, eu não tenho culpa, não fui eu que inventei esse conteúdo, certo? Estou tentando aqui te ajudar a interpretar melhor, inclusive. O que a gente vai fazer sempre? A gente vai tentar encontrar a raiz do módulo. Professor, eu sou o cara, eu consigo fazer de cabeça. Ótimo, parabéns. Tá? Deixa eu voltar aqui para a Rafa tirar um print daquela tela anterior. Pode tirar o print aí, Rafa. Beleza? Ó, exercício número 10. Ó, f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 5. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar... Eu vou colocar no plural agora, porque eu não sou bobo, né? Eu sei que o que está ali dentro está elevado ao quadrado. Vai ter só uma raiz? Claro que não. Vão ter quantas? Vão ter duas. Então, eu vou encontrar as raízes. Professor, eu sou o cara da matemática. Eu sei que uma raiz vai ser 0 e que a outra raiz vai ser 5. Parabéns, ótimo. Você já sabe, então já vai direto. Professor, eu não consigo. É nós, estamos juntos. Como é que a gente faz, então? Pega o que está dentro do parêntese, desculpa, o que está dentro do módulo, e iguala a 0. Vamos colocar o x em evidência? Você pode resolver por Bhaskara, do jeito que você quiser, você já aprendeu. Você teve um excelente professor de matemática que te ensinou a resolver uma equação do segundo grau, certo? Mas você pode resolver do jeito que você quiser. Eu vou colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, vai ficar x menos 5 aqui dentro do parêntese, igual a 0. Quando é que o produto de duas coisas dá 0? Quando a primeira coisa é 0, então quando o x é 0, ou quando x menos 5 for 0, ou seja, quando x for igual a quanto? Quando x for igual a 5. Então, eu acabei de achar as minhas duas raízes. O que eu faço agora? Exercício pornográfico. Tem que pôr aqui no gráfico para a gente poder interpretar o sinal da nossa função. Então, a nossa funçãozinha, tá aqui o nosso eixo x, basta fazer o eixo x, não precisa fazer o gráfico completo bonitinho, não. Esse negócio aí, ó, x ao quadrado menos 5x, essa função que está pintadinha de azul, só o que está dentro do módulo é uma função quadrática, é uma função do segundo grau. E vocês sabem que o resultado disso, o gráfico disso, é uma o quê? Parábola. Essa parábola vai ser feliz ou vai ser triste? Ela vai ser feliz. E por que ela vai ser feliz? Porque o número que está multiplicando x ao quadrado é positivo. Então, essa minha parábola ela seria mais ou menos assim, ó. Ela seria mais ou menos assim. Ficou linda essa parábola. E aí, senhores, eu tenho aqui duas raízes, ó. Quais são essas danadinhas dessas raízes? Ó, a primeira raiz é o 0 e a outra raiz é quem? É o 5. Maravilha? O que a gente sabe com toda a certeza do universo? A gente sabe, meninos, que valores que estão aqui para a esquerda, valores que estão para a esquerda,
e valores que estão aqui para a direita, a parábola ficou para cima, tá vendo? Então, quando eu tiver um valor de x menor do que zero, a conta vai dar um resultado positivo. E quando eu tiver um valor de x maior do que 5, o resultado também vai ficar positivo. Ó, vou colocar aqui, ó. Aqui dá positivo, aqui também dá positivo. Professor, certeza? Sim, quer ver? Vamos pegar um valor maior do que 5? Pega aí o número 6, certo? Se você jogar lá dentro daquele negocinho de azul, o número 6, ó, 6 ao quadrado menos 5 vezes 6, faz a conta. 36 menos 30 deu quanto? Deu 6, ó, o número positivo. Pega um valor à esquerda do zero, pega um valor aí menor do que zero, pega aí o menos 2. Vai ficar menos 2 ao quadrado menos 5 vezes menos 2. Menos 2 ao quadrado dá quanto, meninos? Dá 4. Menos com menos dá mais, ó. 5 vezes 2 dá quanto? Menos 5 vezes menos 2 dá 10. Olha só, deu quanto? Deu 14, ó. Resultado também positivo, certo? Então, com certeza, nesse intervalo, nossas continhas dariam positivas. Quando dá positivo, é lindo, é maravilhoso, certo? Agora, nem tudo é lindo e maravilhoso, tá? Eu tenho aqui valores também, ó, nesse intervalo aqui, eu tenho valores que são negativos. Professor, qual é o preconceito com os valores negativos? Não, nenhum. Só que eu não posso, no módulo, ter um resultado negativo, por definição. Módulo é sempre um resultado positivo. Então, se eu pegasse um valor aqui dentro, ó, por exemplo, vamos pegar o número 4 para fazer conta. Se eu pegasse, ó, 4 ao quadrado menos 5 vezes 4, daria 16 menos 20, que é quanto? Menos 4. Ó. Não pode dar resultado negativo. Então, para evitar do resultado ficar negativo, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Então, a nossa função, ela ficaria assim, ó. A minha função f de x igual módulo de x ao quadrado menos 5x. Eu vou transformá-la em duas sentenças. A primeira, normal, é só tirar o módulo. X ao quadrado menos 5x, certo? Quando é que eu posso usar essa função só tirando o módulo? Quando o meu x for menor que zero, vou pôr igual, tá? X menor ou igual que zero, ou quando x for maior ou igual que quanto? Que 5, certo? Nessas extremidades. A minha função pode estar entre 0 e 5? Pode, mas aí ela tem que mudar o sinal, porque não pode dar negativo. Então, trocando o sinal de todo mundo, ó, ela pode ser menos x ao quadrado mais 5x. Ó. Observe que eu troquei o sinal de todo mundo, desde que o nosso x esteja entre 0 e 5. Tá? Professor, vamos conferir? A gente já conferiu. Agora eu fiz um monte de continha com vocês aqui, né? Foi justamente para isso. Foi para a gente conferir isso daí. Que legal, professor. E daí? Para que você fez 10 exemplos com a gente até agora? Vai cair uma questão de equação modular numa prova de vestibular, na prova da UEG, por exemplo, ou na minha própria prova do colégio? Desse jeito aqui? Não. Tudo que eu fiz foi para você começar a resolver a partir de agora equações modulares. Então, vem cá comigo que eu preciso te ensinar a resolver uma equação modular. Então, nós vamos começar a ver as equações modulares. E aí, como é que eu faço para resolver uma equação modular, professor? Então, vem junto comigo aqui que eu vou te mostrar o que, que a gente faz para resolver uma equação modular, tá? É igualzinho a gente estava fazendo, só que diferente. Então, vem cá, ó. Exemplo número 11. Eu quero resolver agora com vocês uma equação modular. Qual é a minha equação modular? Deixa eu voltar aqui para Luiz tirar o printzinho dela bonitinho. Vai lá. Ana Clara tá aí. Pepe, bebe uma água. Aqui, ó. Tô junto. Tomei minha água.
Beleza? Ó, então, posso voltar para o próximo aqui? Ó, voltando, obrigado, meninas. A equação modular, exemplo 11, eu quero fazer com vocês aqui uma equação que é a seguinte, eu quero que você resolva para mim. Módulo de x menos 3 igual a 5. Menino, se você for fera na matemática aí, você vai pegar uma questão dessa aqui daqui a um tempo, ou até agora mesmo, não sei como é que você está aí entendendo a nossa aulinha, mas às vezes você resolve de cabeça. Qual é o valor do x que faz esse módulo aí dar 5? Professor, o x pode ser 8, porque aí 8 menos 3 dá 5 e o módulo de 5 é 5. Perfeito. Professor, o x pode ser menos 2, porque menos 2 menos 3 é menos 5 e o módulo de menos 5 também é 5. Pronto, acabou, você resolveu aí a equação, certo? Agora, tem que tomar muito cuidado para ver se todas essas respostas são possíveis de serem dadas. Como assim possíveis? Por isso que eu recomendo fazer devagarzinho, desenhar bonitinho, para ver se não vai ter nenhum problema, tá? Então, mais uma vez eu insisto, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e tenta achar o quê? A raiz desse módulo. Então, vamos lá, devagarzinho, vamos achar a raiz. De cabeça, enquanto que é a raiz, qual que é o valor do x que faz esse negocinho aí de azul dar zero, hein? Claro, o x só pode ser quanto para dar zero aquilo ali? 3, né? Então, a minha raiz é quando o x vale quanto? 3. Vamos desenhar para a gente poder ver o que está acontecendo? Vamos desenhar aqui para a gente ver o que está acontecendo. Ó. A gente vem aqui e faz um esboço desse comportamento do sinal. Então tá aqui o x, ó. Vamos fazer aqui uma retinha bonitinha. Então tá aqui, ó, é uma reta crescente, certo? Tá aqui, ó. Essa danadinha aqui dessa raiz é qual número, hein, meninos? É o número 3. Nós já vimos, né, que para valores à direita dessa raiz, o resultado ficou positivo. Vou pintar aqui para você, ó. Aqui a gente tem valores que deram para cima, ó. Então, com certeza, resultados positivos. Aqui nós temos valores que vão dar negativo, né? Pro lado esquerdo aqui, ó, a gente tem valores de x que dariam resultados negativos. Então, essa parte para cá, a gente teria resultados negativos. Então, quando a gente for resolver a nossa equação modular, a primeira dúvida que vai vir à nossa cabeça é: professor, dá uma vontade danada de tirar essa barrinha do módulo. Eu não posso falar que x menos 3 é igual a 5, não? Poder pode. Só que você só pode falar isso, ó. Será que esse módulo é igual a isso daqui? Pior que é. Sempre não. Só é igual a isso daqui que eu escrevi se o x for maior do que quanto? Que 3. Então, nós temos dois casos para resolver. Vamos lá, ó. Primeiro caso. Qual é o primeiro caso? O primeiro caso é o caso positivo, meninos, tá? Qual é o caso positivo? É o caso onde se o meu x for maior ou igual que 3. Se o meu x for maior ou igual que 3, meu x está nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, o resultado dá positivo. Se o resultado dá positivo, eu não preciso me preocupar, então, com o módulo. O que eu posso fazer, então? Eu posso tirar o módulo, ó, e aí ficaria x menos 3 igual a 5. Então, quando o resultado dá positivo, eu posso simplesmente o quê? Tirar a barrinha do módulo, porque já deu certo. Passo menos 3 para o lado de lá somando. Quanto que deu o nosso valor do x? Ó, deu 8, certo? Maravilha. E é isso que eu preciso que você verifique. Preste muita atenção. O nosso x deu 8. Mas essa resposta só vale se o x for maior ou igual que 3. Te pergunto, o nosso x deu 8. O x é um número maior ou igual que 3? É. Então a nossa resposta é válida. Tem casos que a resposta não será válida. Você vai ver comigo, eu vou fazer, tá? Vamos fazer agora o segundo caso. Qual que é o segundo caso? Será que sempre, menino, será que sempre o meu x é um número maior ou igual que 3? Não. A gente vai ter casos onde o x
é menor do que 3. E se o x for menor do que o 3, o x vai estar nessa região aqui, ó. E aí o nosso resultado daria negativo. Eu posso arrancar o módulo se o resultado vai dar negativo? Posso de jeito nenhum. Na verdade, posso, mas aí eu preciso trocar o sinal. E por que eu preciso trocar o sinal? Porque o resultado daria negativo. Ó. Qualquer número que você pegar menor que 3 para fazer a conta, vai dar negativo. Eita, o que eu apontei aqui, Jesus? Nem eu sei fazer isso que eu fiz. Cliquei errado. Eita, nós. Aí, agora sim. Agora eu consegui voltar. Se eu pegar qualquer número menor do que 3, por exemplo, eu vou pegar o número 2. Se eu pegar o número 2, ó, fica 2 menos 3, que dá quanto? Dá menos 1. Eu não posso deixar esse resultado aqui dar negativo, de jeito nenhum. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trocar o sinal, tá? Então, trocando o sinal, ó, de todo mundo que está ali de azul, ó, vai ficar menos x mais 3. Observe que eu troquei o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Então, menos x mais 3 deu igual a quanto? Deu igual a 5. Passa o 3 para o lado de lá subtraindo. Você vai ter menos x igual a... Quanto que é 5 menos 3? São 2. Multiplica por menos 1, quanto que deu o seu x? Seu x deu menos 2. Que bacana, professor. Então, eu acabei de encontrar uma outra resposta. Sim. O que nós precisamos verificar agora? Se ela está dentro do intervalo da nossa suposição. O x deu menos 2. O menos 2 é um valor menor do que 3? É. Então, pronto. Nós descobrimos as duas soluções para essa nossa equação. A gente tinha feito de cabeça, né? Antes, lembra que eu tinha falado para vocês? Ó, pode ser o 8 e pode ser o menos 2. Mas se você não der conta de fazer de cabeça, e tem casos que não vai dar para fazer de cabeça, tem casos que são muito complexos, tá aí, ó, a gente faz devagarzinho, caso por caso, e no final dá o conjunto solução. Então, quais são as minhas raízes? Colocando em ordem crescente, só para poder ficar bonitinho. A primeira raiz é o menos 2 e a outra raiz é quem? É o 8. Então, essa é a solução. Esses são os valores de x que resolvem essa equação modular. Tira aí seu print da tela que eu quero fazer outro exemplo aqui de equação modular com você, tá? Posso ir para o próximo? Exemplo 12. Vamos lá, ó. Aqui no nosso exemplo número 12, eu quero calcular com vocês aqui a seguinte equação, ó. Módulo de 2x menos 1. Então, módulo de 2x menos 1 igual a x menos 1. Então, eu quero resolver essa equação modular aqui com vocês. O que o Titi te ensinou sempre? Como é que resolve uma equação modular? Pega o que está dentro do módulo e encontra o quê? Raiz. Posso encontrar a raiz aqui de cabeça? Eu vou fazer um rascunho do lado de cá aqui, mas eu queria que você fizesse de cabeça, tá? Ó, vamos encontrar a raiz. Ó, 2x menos 1 é igual a 0. Então, 2x é igual a 1. Passo o 2 dividindo, x deu 1 sobre 2. 1 sobre 2 é conhecido como sendo 0, quanto? 0,5. Então, a minha raiz é igual a 0,5. Que legal, professor. E daí? Vamos fazer o gráfico. Então, tá aqui, ó. Bonitinho. Vamos fazer o gráfico. Então, tá aí, ó, o nosso gráfico. Essa danadinha aqui dessa raiz, ó, é qual número mesmo? É o 0,5. A gente sabe que valores à direita do 0,5, nós vamos ter resultados o quê, meninos? Vocês já estão fera, vocês já conseguem falar para mim aí, com certeza, ó. Valores à direita aqui, ó, vão dar resultados positivos e valores à esquerda do 0,5. Qualquer valor que você pegar à esquerda dele, o resultado vai dar negativo. Então tá aqui, ó, um resultado negativo.
Fechado? E aí, professor, como é que eu faço para resolver essa minha equação modular? Eu tenho dois casos a ser considerados. Vamos lá calcular quais são esses dois casos? Primeiro caso. Qual que é o nosso primeiro caso? Se o meu x for maior ou igual que 0,5, certo? Então, se o meu x for maior ou igual que o meu 0,5, você concorda que o meu x vai estar bem aqui, ó? E aí o meu resultado vai ser positivo? Então, eu não preciso nem me preocupar, é só tirar o módulo. Já que vai dar positivo, é só tirar o módulo e ser feliz, ó. Ficaria 2x menos 1, ó. No lugar lá do módulo, eu tirei o módulo, normal, bonitinho, sabe? 2x menos 1 igual a x menos 1, ok? Meninos, vamos organizar isso daqui, ó. Passa o x para o lado esquerdo, o menos 1 vai para o lado direito positivo. Você vai ter 2x menos 1x igual a menos 1 mais 1, certo? Quanto que é 2x menos 1x? 1x, né? Deu x. Quanto que é menos 1 mais 1? Deu 0. Opa, então nós descobrimos que o x é o quê? É 0, certo? Mas aí eu queria que você observasse se a nossa resposta é uma resposta válida. Nós descobrimos que o x é 0, mas essa resposta só pode existir se o x for maior que 0,5. Opa, mas espera aí, meu x deu 0. O 0 é um número maior que 0,5? Não. Então, essa resposta aqui é uma resposta falsa. É uma resposta que não convém. Certo? E, de novo, por que que ela não convém? Ela não convém porque essa nossa solução, ela só é válida se o x estiver nesse intervalo de laranja aqui, ó. Nós descobrimos que, na verdade, o x é 0. O x igual a 0 não está nesse intervalo. Então, essa resposta não convém, ela não é satisfatória, tá? Mas vamos fazer um outro caso, professor. Vamos fazer o outro caso. Qual que é o outro caso? Segundo caso. Segundo caso é quando o x está nessa parte negativa aqui, ó. Ou seja, quando o x é menor do que 0,5. Então, se o nosso x for menor que 0,5. Se o resultado está dando negativo, eu posso ter um módulo dando resultado negativo? Claro, claro que não. E se eu não posso ter um módulo dando resultados negativos, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar o sinal. Eu vou trocar o sinal de todo mundo que está aqui nessa parte de azul. Por que que eu vou trocar o sinal? Porque o resultado daria negativo. Como não pode dar negativo, eu troco o sinal que aí fica positivo, tá? Então, em vez de 2x menos 1, eu vou escrever menos 2x mais 1, certo? Isso vai ser igual a x menos 1. Você me ajuda a resolver isso daqui, bonitinho? Ó? A gente vai ficar com menos 2x menos 1x, certo? O x passou para o lado de lá negativo, maravilha. Aqui eu tenho menos 1, com esse mais 1 que foi para o lado de lá negativo, ó, outro menos 1. Então, eu tenho menos 3x igual a menos 2. Multiplica por menos 1 todo mundo. Eu vou ter 3x igual a 2. Passa o 3 dividindo. O nosso x deu o quê? 2/3. Menino, você sabe mais ou menos aí quanto que é 2 dividido por 3? Dá uma dízima, né? Quanto que é o nosso x, então? É 0,6666666. É uma dízima periódica. Então, pronto, professor, você acabou de descobrir o valor do x. O x é 2/3, né? 0,6666666. Será que essa resposta convém? Coloca para mim aí no chat aí, o que que você acha? Essa resposta eu posso pegar? Sim ou não? Ó, a Rafaela disse que a gente pode pegar. A Lisen já disse que a gente não pode. Como é que a gente sabe se eu posso ou se eu não posso? Ah, eu jogo a moeda para cima, se der cara eu posso, se der coroa eu não posso. É assim que funciona? Ó, o Pedro, a Bárbara aqui participando. Obrigado, meninos. O que que eu faço? Eu olho, ó, meu X deu 0,6, né?
aproximadamente 0,7, aí 0,6. Só que esse caso ele só é válido se o x for menor que 0,5. Meninos, pergunto para você, o 0,6 é menor do que o 0,5? Não é. Ixi, professor, não é? Não. 0,6 não é menor do que 0,5. Se não é menor, então essa resposta também não convém. Ixi, professor, essa aí não convém também não? Convém não. Ué, mas a gente só podia ter duas respostas. E nenhuma delas eu posso pegar, então esse negócio não tem resposta. Isso mesmo. Isso aqui não tem resposta. Qual é o nosso conjunto solução? O nosso conjunto solução é um conjunto o quê? Vazio. Vocês tiveram um excelente professor de matemática que deu aula de conjuntos para vocês lá no comecinho do ano. Conjunto serve para isso aqui, para a gente poder dar a resposta para uma equação modular, por exemplo. Tá? Então, a minha solução é um conjunto vazio. Não existe nenhum valor de x, que você jogue aqui, que faz o lado esquerdo ficar igualzinho com o lado direito. Não tem nenhum valor do x que faz isso daí dar zero. Que faz isso daí dar certinho, bonitinho. Tá? Sério, professor, não tem nenhum valor de x? Não tem, meninos, nenhum valor de x. Professor, quando o x for zero, isso aí dá certo. Você que não quis pegar. Ué, faz o teste, vê se dá certo. Se o x for zero, olha como é que ficaria a conta. Vou fazer aqui, módulo de 2 vezes 0 menos 1, fecha o módulo, igual a 0 menos 1. Faz a continha do lado esquerdo ali, o que está dentro do módulo? Quanto é que daria isso aqui? 2 vezes 0, meninos, dá 0, né? 0 menos 1 é menos 1. Qual é o módulo de menos 1? É um positivo. Então ficou 1 igual a... Quanto que é 0 menos 1? Menos 1. Olha que maravilha! 1 é igual a menos 1. Ah, é? Certeza? Então tá bom, todo mundo tirar 1 na minha prova, eu vou colocar menos 1 de nota, tá? Ali, em vez de você ganhar pouco, 1 já é muito pouco, mas em vez de você ganhar pouco, você vai perder um ponto. É a mesma coisa? Claro que não, tá? Então deu errado, tá vendo que deu errado? Você pode conferir também, se você não acreditar em mim. Professor, não acredito em você. Eu acho que esses 2/3 aí também dá certo. Então tá, vamos fazer a conta aí com 2/3, Ficaria módulo de 2 vezes 2/3 menos 1, fecha o módulo, igual ao x é 2/3, né? 2/3 menos 1. Faz a conta com o Titi, 2 vezes 2/3 dá 4/3. 4/3 menos 1 dá 1/3. Módulo de 1/3 é 1/3. Então, de cá deu 1/3. Do lado de cá deu 2/3 menos 1, deu menos 1/3. Ah, 1/3 é igual a menos 1/3? O número positivo é igual ao número negativo? Claro que não. Isso não faz o menor sentido. Então, observe aí que essas respostas, elas não satisfazem a nossa equação. Então, meninos, hoje foi para a gente poder, né, tanto hoje quanto ontem, foi para a gente poder entender que o resultado de um módulo tem que ser sempre positivo. Eu posso tirar a barrinha do módulo? Pode. Você pode tirar. Agora, o que você vai pôr no lugar? Aí depende. Então, depende do gráfico. Depende se o resultado estava dando positivo ou se estava dando negativo. Se já estava dando positivo, é só tirar a barrinha do módulo e resolver. Se estava dando negativo, você precisa pegar o que está dentro do módulo e inverter o sinal. E aí você resolve, mas não resolve achando que está tudo tranquilo, não. Tem que resolver e comparar com a sua hipótese de cada caso. E eu já adianto, meninos, que por enquanto está tranquilo. Abriram em 2 casos. Você vai ver que vai ter exercício que vai abrir em 3, em 4, em 5 casos diferentes. Tem que resolver cada caso e olhar a sua condição de existência. Tem que olhar essa hipótese que a gente faz lá no comecinho, se tal coisa acontecer. Se estiver satisfeito, ótimo, você achou uma resposta. Se não estiver satisfeito, paciência. Aquele valor não é resposta. E pode ser, inclusive, que não tenhamos respostas para essa equação modular. Beleza? Então eu queria ter apresentado isso daqui hoje para vocês, tá? Então o pessoal está participando aqui.
Teve gente que falou para mim que dava para resolver, que aquele valor era correto. Eu não quero expor vocês aqui, mas falaram reservadamente aqui no chat. Quando eu perguntei se o X poderia ser 2/3, teve gente que falou para mim que poderia. Não é possível. Para essas pessoas que responderam que era possível, vocês conseguiram perceber depois que eu expliquei que não é possível? Eu estou aguardando vocês me responderem aqui no chat um ok. Então, obrigado. Uma pessoa já me respondeu que é ok. Eu preciso de mais uma. Teve mais outra pessoa que respondeu ok para mim. Beleza? Certo? Então, amanhã não, desculpa, né? Hoje é terça-feira. Então, semana que vem, segunda-feira, estaremos firme e forte aqui novamente. Eu vou resolver mais equações modulares. Eu vou fazer mais um tranquilinho desse de 2 casos e eu vou avançando. Eu vou melhorando as equações modulares e te mostrar como é que cai, como é que isso aparece em provas de vestibular, tá? Essa aqui, por exemplo, já poderia aparecer, mas sendo honesto com vocês, essa equação modular aqui ainda está tranquila. A gente pode melhorar essas equações, elas podem ficar mais difíceis, tá? Vamos ser honestos. Ok? Obrigado, meninos. Um beijo no coração de vocês, uma excelente semana, boas aulas hoje, bons estudos sempre, tá, meninos? Obrigado pela aula, tudo de bom, um excelente dia para vocês, tá? Uma excelente semana, muito obrigado mesmo, fiquem com Deus. Obrigado, Gabriela, obrigado, Rafaela, todo mundo que participou aqui, ó, Lisen também, Bárbara, quem mais aqui, ó, Heloíse, obrigado, Heloíse, Ana Clara. Enfim, meninos, a Bruna, Ana Luísa, obrigado, meninas, tá? Cadê os meninos aqui da sala de aula? Eu tô vendo aqui no chat, só tem menina participando aqui da nossa aula. Cadê os meninos? Vocês estão aí? Dá um oi pra mim. Cadê o Christopher? Cadê a galera aqui? O Rafael participou agora também. Obrigado, Rafa. Obrigado, viu? Quem mais aqui? O Vitor. Cadê o Roger, o Felipe, Vitor, Juan? Tô ligado, viu, Lucas? Vocês estão só tomando banho, tomando café da manhã, ligou aí, tá dormindo? Não, Deus me livre guarde, né? Vocês estão acompanhando nossa aulinha, claro. Obrigado, senhores. Tudo de bom, viu? Fiquem com Deus. Excelente semana. Valeu, Rafael. Um abraço, viu? Obrigado, meninos. Tchau, obrigado.